A salvação, a gente pode constatar ela justamente na carta de Paulo aos Romanos. E hoje a gente vai entrar no capítulo 6. Domingo passado e retrasado a gente viu o capítulo 5, onde a gente viu que temos agora a paz com Deus, né? Não só a paz de Deus, mas a paz com Deus, através da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu Santo Espírito foi derramado sobre nós e que Cristo agora é o nosso representante. Nós não somos mais colocados na representatividade de Adão. Nós estamos agora no segundo Adão. Adão não mais nos define, Adão não mais dita nosso jeito de viver, não nos conduz mais, nem diz para onde a gente vai no final da história. E sim Cristo. Nós estamos em Cristo, o segundo e melhor e definitivo Adão, e somos uma nova criatura. E a gente entra no capítulo 6, que é o capítulo 6, 7 e 8, a gente já começa a ver Paulo dar sinais e deixar mais nítido, digamos assim, a praticidade de toda a teologia que ele vem desaguando desde o capítulo 1. Né? Ele vem explicando muitas coisas e agora começa a tornar essa explicação mais para o dia a dia, mais para a vida do cristão. Ele vem tornando ela mais prática, por assim dizer. E a gente viu lá, desde do capítulo 1, do verso 18, né? Isso mesmo, 18. Que Paulo começa a falar da ira de Deus derramada sobre as pessoas. A gente viu isso até o final do capítulo 3, que estávamos, antes de conhecer Cristo, em um reinado do pecado. Nesse reinado, nós éramos escravos do pecado, e a paga de tudo isso era a separação com Deus e a morte. Mas aí, desde o capítulo 4, as coisas vêm melhorando, né? Graças a Deus por isso. E a gente começa a entender que nós não estamos mais no reinado do pecado, mas sim sairmos desse reinado do pecado, dessa escravidão do pecado, e agora estamos no reino de Deus. Sairmos da condição de escravos vendidos ao pecado e agora filhos de Cristo, né? De Deus, de Cristo Jesus. Então, assim, mas mesmo saindo desse reinado de pecado e adentrando no reino de Deus, a gente viu que, e tendo essa identidade em Cristo, não mais em Adão, mas a gente percebe que algumas coisas ainda não estão 100%, né? Afinal de contas, estamos vivendo em um mundo caído. Afinal de contas, ainda a gente não foi glorificado. Afinal de contas, ainda as coisas não foram restauradas em sua plenitude. Então, a gente ainda vive aquela grande história do já e o ainda não. Já estamos em Cristo, já estamos salvos no Senhor Jesus, já enxergamos o final da sua obra, que é a glorificação, que é a eternidade com o nosso Deus, mas ainda não estamos nisso. Ainda estamos passando por essa etapa da história, ainda estamos passando por essa vida aqui, ainda enfrentamos perrengues, situações terríveis, envelhecimento, doença, morte. Ainda estamos, não à mercê dessas coisas, mas ainda participamos dessas coisas até que a restauração final venha. E a gente viu que no final do capítulo 5, Cristo ele nos conduz da justificação à salvação e nos dá uma nova identidade. Como eu falei antes, agora estamos na pessoa de Cristo, não mais de Adão. Mas é engraçado que sempre você vai vendo na carta de Paulo aos Romanos que tem uma coisa boa, mas sempre vem outra melhor. Tem uma coisa boa e sempre vem outra melhor, né? Quando a gente vai descobrindo o plano de Deus, as benesses de Deus, as bênçãos celestiais, como Paulo fala em Efésios, a qual Deus nos abençoou por toda a eternidade, a gente vai ficando encantado com isso, né? Então, assim, hoje nós veremos que ele fez muito mais do que nos justificar, do que nos salvar, do que nos adotar como filhos, do que nos dar uma outra identidade, de não ser mais contado como aqueles que estavam em Adão, mas sim como aqueles que estão em Cristo. Jesus nos concede, de fato, uma nova vida. Eu sei que você, como alguns irmãos aqui da igreja, está careca de ouvir essa história de nova vida, né, de ser nova criatura.
eis que tudo se fez novo, né? Todas essas frases, elas provêm de versículos, mas elas são tão repetidas de um jeito tão esquisito que viraram até alguns jargões, né? E a gente ouve tanto isso durante a caminhada cristã, mas vem cá, como é que funciona isso? Como é que isso atinge meu casamento, meus filhos, meu trabalho, meu dia a dia? Como é que funciona essa história de nova vida? Que nova vida é essa que eu estou do mesmo jeito da velha vida, no sentido de enfrentar os problemas, de ainda estar nesse mundo caído, cheio de mazelas. Como é que funciona essa ideia da nova vida? Quais são os benefícios dessa nova vida? O que eu preciso saber, que é crucial na obra de Cristo, para que eu possa viver essa ideia do já estou salvo, já estou em Cristo, já estou na eternidade olhando dessa forma, mas ainda estou passando por essa terra, por esse plano, por essa etapa nesse enredo da salvação. O que é vital a gente saber, conhecer, para poder passar por essa transição da melhor maneira possível. Preste atenção. Imagina um cabra, ele é chamado de cabra, né? Ele tem um parente muito, muito rico, mas ele não conhece. E esse parente rico não tem ninguém, a não ser esse outro parente que também ele não conhece, né? Que coisa. E esse cara rico bate a biela, passa dessa para melhor, né? E os bens dele, então, toda a sua fortuna, de milhões de bitcoins, são mantidas pela justiça. Não tem para quem mandar, não tem para quem enviar. Seus bens são guardados ali, a justiça mantém de uma forma... Eu esqueci a palavra da pessoa na justiça que é responsável em fazer isso, mas é entregue a alguém para manter os bens daquela pessoa até que alguém venha reclamar essa herança. Mas aí o nosso personagem, o cabra lá, ele não sabe desse parente. Ele não sabe disso. Ele não tem como reclamar, ele não tem como ir atrás. E ele vai vivendo a vida dele aqui, né? Na pindaíba, matando o cachorro a grito. Se ele descobrisse essa herança, mudaria a vida dele. Da água para o vinho, da noite para o dia, né? E ele mudaria a vida de outras pessoas ao redor dele. Afinal de contas, você lembra das orações que a gente faz para Deus na época da mega da virada, né? Se eu ganhar, vou ajudar tantas pessoas. Vou mandar um dinheiro para a igreja, vou construir um orfanato, vou terminar a obra da ponte, né? Só bênção da parte de Deus, amém? Né? Mas a verdade é que a gente está tentando fazer um bem bolado com Deus, e como Ele sabe todas as coisas, não funciona. Até porque a gente não joga na mega da virada, amém? Está chegando, né? Na mega da virada. Aquela história, é pecado, pastor? Depende. Perdeu, disciplina. Ganhou, vamos fazer o culto de celebração, né? Não, pastor, mas eu não vou ofertar. Disciplina de novo. Então, a gente vai passando por essa ideia, né? É engraçado porque essa questão de saber que você tem uma herança, a questão de conhecimento ser poder, de conhecer algo, é interessante que Jesus Cristo fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Jesus fala isso em João 8,32. Mas qual verdade, sendo conhecida, nos liberta? O que é preciso saber acerca da obra de Cristo Jesus, que é crucial para eu transicionar aqui desse já para o ainda não? Para que eu possa viver aqui nessa terra, sabendo daquilo que foi dado a mim. Preste atenção. A gente vai para o texto já já. Se acalma, eu vou pregar o texto, não se aperreie não. Se a gente olhar o homem caído que não conhece Cristo, ele está na velha vida. A gente não precisa ir para a Bíblia inteira para enxergar isso. A gente já vê Paulo escrevendo isso em Romanos capítulo 3, né? Paulo já provou que o velho homem, o homem que está em Adão, o homem que não conhece a Cristo, todo o seu ser é controlado pelo pecado. E Paulo vai dizer que a sua mente, não há um que entenda, seu coração, não há um que busque a Deus, e sua volição, né, sua vontade, não há um que faça o bem. Portanto, o velho homem, aquele que não conhece a Cristo, que está em Adão,
está sobre o poder e sobre o domínio do pecado. Ele não tem acesso a herança alguma. Nenhuma. E sabe o que é o pior? Ele está devendo a Deus. Além dele não ter herança nenhuma, ele tem uma conta do tamanho do mundo. Está devendo a Deus. E se a gente olhar ao nosso redor, não é preciso a gente pensar assim de uma maneira tão teológica, tão abstrata. O homem caído se encontra em pecado, longe de Jesus, porque não conhece. O mundo é assim. O mundo é dessa maneira. O mundo, governado, o sistema pecado, aquela coisa como a gente conhece, ele está na velha criação. Ele está na pessoa de Adão, por não conhecer Cristo Jesus. Aí entra a igreja. Nós devemos anunciar a solução. Usar a nossa herança, porque a gente já recebeu uma herança. Aquilo que a gente recebeu do Senhor para abençoar outros. Mas às vezes a gente não usa a nossa herança de maneira correta. Ou por não saber que tem uma herança, ou por saber, mas não usar, escondê-la. Já viu aquela ideia de botar dinheiro no colchão? Acaba amarrado? Não. Da forma que tem, desce na vida. Então, agora, ele recebe essa herança e não usa. Então, nos dois casos, por não saber que tem uma herança e por ter essa herança e não usar, em ambos os casos estamos desperdiçando essa herança e ela não tem valor algum. O pessoal da mídia aí, projete. Você pode segurar aí. Fica em Romanos, mas eu quero só mostrar uma coisa. Mostra aí, meu filho. Mateus 5, 14 ao 16. Bota aí, Mateus 5, do 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Já deu para perceber que a herança aqui não é dinheiro, né? E você esse tempo inteiro pensando, eu vou receber uma herança. Vou sair daqui diferente. A herança, a qual Deus nos deu, preparou e nos entregou, não tem nada a ver com a questão financeira. Essa herança é uma nova vida. É isso que eu estou falando aqui desde o começo. De uma nova vida. Mas você sabia que tem muita gente que está em Cristo, que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, mas não sabe que tem uma nova vida? Nova vida para ele não passa de um jargão evangélico. E ele vive aqui o já e o ainda não da pior maneira possível, sem fazer uso da herança que Deus deu a ele. Cristo, ele já nos concedeu uma nova vida. Já estamos abençoados com todas as sortes de bênção espirituais. Ele já nos enriqueceu com a herança, e a herança é a vida eterna, é a comunhão com o Pai. O próprio Deus é a nossa herança. Bota o texto aí, os olhos no texto, não o texto nos olhos, senão vai machucar seus olhos. Mas volta uma página. Olha aí o final do capítulo 5. O verso 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paulo, ele vai começar o capítulo 6, agora você vai para o capítulo 6. Lembra que Paulo criou um amigo imaginário, um judeu, e fica dialogando com esse amigo ao longo da carta e respondendo perguntas que esse amigo pode fazer durante a explicação teológica do apóstolo Paulo. E o Paulo já tinha 35 anos de ministério quando escreve a carta aos Romanos. Então, Paulo já escutou muitas coisas sobre a graça, sobre a justificação, sobre a salvação de Cristo, em Cristo Jesus. Os judaizantes já atacavam aquilo que Paulo pregava.
Então, quando Paulo sai do capítulo 5 dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, poderia chegar um espertinho, né? E dizer assim, então se onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos cair na bagaceira, vamos pecar, que a graça vai aumentar. Então, Paulo começa o capítulo 6 dizendo assim, vamos ler o verso 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo já começa o capítulo 6, antes de entrar na nova vida, ele já começa desbaratando essa ideia que fica no final do capítulo 5. Não, meu amigo. Que história é essa aqui? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, a gente vai sair pecando para a graça sair aumentando. A graça não precisa de ajuda. Ela, por natureza, é maior do que o pecado. Ela não precisa da ajuda do pecado para ela aumentar. Isso é conversa de espertinho. Eu acho que daqui começou a surgir os brasileiros, né? De certa forma. Mas Paulo, ele vai começar a falar sobre essa nova vida, sobre essa herança que temos na pessoa de Cristo Jesus, na obra em Deus, essa nova vida, e vai nos apontar algo interessante. Ele vai nos apontar 3 aspectos nesse texto aqui, para que a gente entenda essa herança que recebemos do Senhor, essa nova vida, e como colocar isso em prática nessa vida de já e ainda não. E Paulo vai falar sobre saber, sobre ter conhecimento, sobre considerar, né? E sobre oferecer, colocar isso à disposição. Nós iremos fazer uma leitura progressiva, gradativa, da maneira que você quiser. Eu vou lendo aqui, você vai lendo comigo e a gente vai aprendendo. É assim que nós faz, entendeu? Para que a gente possa entender. É de vital importância que você compreenda o capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, porque vai influenciar na sua vida, na sua segunda-feira, no seu dia a dia, nas suas relações pessoais, enfim. Porque ela foi escrita, como toda a palavra de Deus, para que a gente viva melhor, no sentido de aproveitar essa nova vida, essa herança que Deus nos deu. Amém? Preste atenção. Paulo ele começa dizendo que a gente precisa saber. Mas saber o que pela caridade? Olha aí, a gente vai ler do verso 3 ao 5. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Preste atenção, meus amados. O apóstolo Paulo começa a falar do que a gente precisa saber. E ele começa a dizer assim, vocês não sabem que vocês morreram e ressuscitaram em Cristo? Aí você diz, pela caridade, eu estou vivinho. Não, eu morri assim, quando disseram, você morreu para o mundo, né? Aquela coisa, mas eu estou vivo. A gente já viu que como Cristo é o nosso novo representante, a vida de Cristo, a morte vicária dele na cruz do Calvário é colocada na nossa conta. Então, em Cristo, a gente viveu uma vida de obediência, de serviço a Deus, a obediência ativa, né, de Cristo, e a gente morreu na cruz do Calvário com o Senhor Jesus. E ressuscitou quando Ele também ressuscitou. Que coisa de doido, né? A gente ainda não está glorificado, né? Eu que o diga, com sinusite, rinite e outras coisas. Então, mas a Bíblia nos aponta isso. Paulo, quando vai falar desse processo que Deus fez em nós, ele já fala como se ele já tivesse acontecido. Ele vai falar até no capítulo 8, que a gente vai ver mais na frente, que Deus já nos glorificou. E Paulo, quando escrevia, de glorificado ainda não tinha nada. Então, na representatividade daquilo que Deus fez na pessoa de Cristo Jesus, apontando para a gente já morreu em Cristo e já ressuscitou em Cristo. Sabe quando a gente pega essa ideia e demonstra ela, quando a gente desenha essa ideia através do batismo? O batismo não salva ninguém. Havia o ladrão da cruz que foi para a glória e nunca foi batizado, até porque não dava. Mas o batismo ele é um símbolo daquilo algo que já aconteceu. A gente já morreu para o mundo na pessoa de Cristo Jesus,
foi sepultado com ele e já ressuscitou com ele. Isso é representado pelo batismo. É essa a ideia onde nós nos identificamos com Cristo Jesus. Então, Paulo ele começa a levar o pessoal a entender, vocês não estão mais em Adão. Vocês já morreram e ressuscitaram na pessoa de Cristo Jesus. A gente viu isso através do batismo. Então, o raciocínio lógico é o seguinte: se eu morri e ressuscitei em Cristo, eu tenho agora uma nova vida. Eu não tenho mais a vida de antes. As coisas se fizeram novas. E isso não é simplesmente Lázaro morreu e ressuscitou, mas Lázaro não ressuscitou para uma nova vida. O que Cristo está falando aqui é diferente. Olha o final do versículo 4. Também nós vivamos uma nova vida. A ideia aqui é que inauguramos na pessoa de Cristo Jesus, ao morrer e ressuscitar com ele na cruz, a representar isso pelo batismo, a crer no Senhor Jesus, somos agora uma nova criatura. A gente foi acrescentado ao time de Cristo, por assim dizer, e agora as coisas velhas, a ordem natural desse mundo não vai nos afetar. Nós iremos morrer, nem todos, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, 1 Coríntios 15, 51, mas os vivos serão transformados mediante a última trombeta. Só que, quando a gente passar por esse processo, nós não ficaremos em corrupção. Nós seremos ressuscitados, porque a morte já não tem mais o poder de nos matar e nos deixar mortos. Isso é do primeiro mundo, da primeira criação, por assim dizer, da primeira era, da era representada por Adão, e nós não estamos mais presos a isso. A morte já não tem mais o mesmo poder que tinha antes. Estamos em uma nova vida, porque nós não somos mais devedores a Adão, ao pecado, à antiga vida. E essa é uma verdade libertadora. Libertadora. Eu não preciso viver como um condenado. Eu não estou pregando teologia da prosperidade, nem vitória, aquela coisa, mas a gente tem que entender o que a Bíblia diz. Eu não sou mais um escravo do pecado. Eu não estou mais na pessoa de Adão. Agora eu estou em Cristo, unido com Ele. A ordem natural desse mundo não me afeta como antes. Porque se eu morri, como posso morrer de novo? É o que Paulo está dizendo, e vocês já morreram em Cristo. A morte, aquela ideia de ir lá matar o homem e fazer ele pagar pelos seus pecados, né? Puni-lo porque o salário do pecado é a morte, isso não existe mais para nós. Mas por que a gente ainda morre? Dentro do plano de Deus, Ele escolheu que fosse assim. Mas eu já disse antes, nem todos morreremos, nem todos dormiremos. Mas nessa transição do já e o ainda não, Ele ainda permite que alguns partam. Mas essas pessoas que morrem em Cristo não morrem como as pessoas que morrem em Adão. A esperança para elas é apenas uma transição. Por isso você vai encontrar várias e várias vezes na Bíblia Jesus se referia à morte como os que dormem. Não porque está dormindo de fato, não é sono da alma, mas é porque não tem mais a ideia de morrer, morrendo. Você entendeu? É amenizada essa ideia, é uma transição. Olha aí, vamos ler o versos 6 e 7. Pois sabemos, ou outros sabemos aí, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morre foi justificado do pecado. O velho homem, ele já foi crucificado. E o seu corpo, o seu poder, aquilo que ele tinha sobre nós, foi desativado. O termo aqui, quando Paulo vai falar no verso 6, para que o pecado seja destruído, o corpo do pecado seja destruído, não é a ideia de aniquilar, de destruir o corpo, porque a gente está nele, né? Daqui a pouco a gente vai ver Paulo lá na frente, ai meu Deus, o bem que quero, o mal que não quero, aquele dilema dele, né? A gente vai ver isso já já. Mas a ideia aqui não é de destruir esse corpo, porque a gente ainda está entre o já e o ainda não. A ideia aqui é que ele perdeu força. Ele foi desativado, ele perdeu a autoridade. Agora ele é controlável e subjugável. Eu não sou perfeito.
Mas eu posso agora olhar para o pecado e dizer assim, eu não quero isso para mim. Eu posso sentir a vontade, o desejo, que a tentação ela não é anulada porque você aceita Jesus. Você não pode impedir que um passarinho pouse em sua cabeça, mas que faça um ninho sim. Não é? Eu não posso controlar as tentações, mas o ceder à tentação, eu posso. E mesmo que eu venha ceder, Deus não permitirá que fiquemos prostrados. Ele nos corrigirá como o pai que ama. Ele vai puxar as orelhas, vai colocar a vontade de se levantar daquilo ali, de sair daquilo ali, porque o pecado não tem mais poder sobre nós. Nós não devemos nada mais a Ele, absolutamente nada a Ele. De maneira nenhuma. Porque não somos mais escravos. Jesus nos comprou. E o negócio é tão interessante que ele foi lá, pagou a minha conta e me deu o troco. Pega para tu aí. E esse troco é infindável. É uma verdadeira herança. Então preste atenção, Paulo vai carregando os leitores com essas informações. Vocês sabem disso. Vocês morreram para o pecado, ressuscitaram na pessoa de Cristo Jesus. O pecado foi enfraquecido no corpo de vocês, porque agora vocês estão ligados na pessoa de Cristo Jesus. Ele começa a colocar isso na cabeça dos seus leitores para então levar o pessoal a pensar um pouco além sobre isso. Então Paulo ele começa aqui na sua carta a transicionar a ideia de justificação, a obra que Deus fez em nós, para começar a falar de santificação. Ah, não, pastor, sim. O processo de santificação. Se na justificação é um ato único, exclusivo de Deus, a santificação são vários atos. É um processo e é com parceria nossa com Deus. Ele vai progredindo, né? Porque veja bem, o que morreu na cruz do Calvário, o que foi justificado, o que foi colocado na pessoa de Cristo Jesus, não é o meu eu interior. Porque a gente ainda não presta, né? Ou você acha que você presta? Não, agora eu sou uma maravilha. Não, não presta. Né? Mas não foi o meu eu interior que morreu, mas o meu eu anterior. O eu que estava em Adão, aquele que estava no pecado, ele foi morto, anulado, foi pago. Essa é a grande ideia, mas o meu eu interior ainda está vivo, lutando contra mim. Aí vem o processo de santificação. E nesse processo é preciso avançar. Assim, no primeiro, o ato da justificação, ele está no passado. Mas o segundo, a santificação, é no presente, é hoje. No primeiro, nós morremos em Cristo Jesus. E isso ocorreu de maneira única. Mas esse segundo, essa morte que a gente tem que estar matando o nosso eu diuturnamente, ela é contínua. Ela é contínua. E nós precisamos carregar a nossa mente. Assim como Jesus morreu para o pecado, eu devo morrer também para meu pecado. Por isso, Paulo vai entrar no verso aqui. Vamos ler o verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. É o mesmo que ele está falando sobre nós. A morte não domina mais Cristo. Ele não tem como morrer outra vez. E se nós estamos em Cristo, ela já não tem mais poder sobre nós. Olha o 10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vive para Deus. É engraçado que Paulo não vai falar que Jesus morreu pelos pecados, não que ele não tenha morrido, mas aqui ele fala o pecado. Aqui a ideia de que Jesus morreu pelo pecado, todos os pecados é óbvio, mas morreu pelo pecado, principalmente o pecado capital, o primeiro pecado de Adão. Por isso que ele tomou o lugar de Adão. Ele foi e cortou o mal pela raiz. Ele desbaratou essa ideia e colocou ele como o representante da humanidade, e agora a gente vem junto com ele. É essa a ideia. Então começa o processo, depois que a gente sabe disso, que morremos e ressuscitamos em Cristo, que a morte não tem mais domínio sobre nós, porque o pecado foi
desativado no nosso corpo mortal, agora a gente pode avançar, dar um passo a mais. Então Paulo vai falar no verso 11 o seguinte: olha aí, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Está entendendo agora o raciocínio de Paulo? Vocês estão mortos. O corpo foi desativado. Ninguém está falando que é fácil. Mas vocês receberam a capacitação de Cristo para fazer. Cristo lhes deu a vocês a condição, não de entregar assim, faz teu nome, mas nos posicionou nessa condição de agora lutarmos contra o pecado. A começarmos esse processo de santificação. E Paulo vai dizer, portanto, o verso 12, concluindo o raciocínio dele: não permita que o pecado continue dominando os seus corpos, fazendo com que vocês obedeçam a eles, porque não tem mais cabimento. O pecado na vida do crente é acidental. Óbvio que Paulo não está falando aqui sobre perfeição. Ele não está ensinando acerca da impecabilidade, que você fica tão santo, tão perfeito, né, tão coisado que não peca mais. Isso é uma das armadilhas do pecado. Por isso a gente vê tanta gente religiosa, cheia de empáfia, que é muito santo, e ele se ilude com essa mentira e cai feio de se quebrar em três. Então, não é essa aqui a ideia. A ideia não é que a gente não peca mais, a ideia é que agora podemos ficar atentos às nossas inclinações. Que sabemos que o pecado é hostil, é sorrateiro, e que ele vai querer nos derrubar, mas que ele não tem força para nos derrubar e nos manter prostrados. Ele não tem força de nos tirar diante de Deus a nossa condição a qual Ele colocou, porque não foi o meu mérito que me colocou diante de Deus, mas a obra de Cristo Jesus. Então eu não devo nada ao pecado, agora a gente pode declarar guerra ao nosso corpo carnal. Ah, pastor, agora em diante é só Coca-Cola, vou me arrebentar. Não estou falando isso. É o corpo pecado. O corpo instrumento que a gente usa para pecar. Rapaz, estou com uma raiva de DG, vou dar uma bifa nele ali, né? Eu vou dar com a minha mão. No máximo, então, eu posso convencer alguém a dar uma pisa nele. Estou usando minha língua, né? Vocês estão entendendo? Eu não preciso mais me submeter ao pecado. Isso não é um brado de arrogância, não. É de convencimento. A gente está falando aqui sobre... Como é a palestra lá, TEDx? Nem conhece, de autoajuda, de coach, né? Você é um campeão, grite no espelho, você é campeão. E dá na cara um do outro, você é campeão. Ninguém está dizendo isso aqui, isso é loucura. Mas a ideia aqui é que agora podemos ficar atentos aos nossos desvios e dizer não. Eu não sou vendido ao pecado. Não é porque eu sou melhor do que as outras pessoas aí, é porque Deus fez algo em mim. Eu não preciso ceder. E é interessante que considerar aqui, que o apóstolo Paulo vai falar, dá uma ideia de fazer um cálculo, fazer uma conta de um documento comercial. Então, assim, Paulo afirma: se você já está morto para o pecado, você não precisa deixar que o pecado dite a sua vida. Você sabia que recebeu uma herança? Que a sua conta foi paga? Faça as contas. Você não deve mais nada a ninguém. Você não deve 1 centavo ao pecado, à morte, a nada disso, a sua conta foi paga. Faça as contas. É que o apóstolo Paulo está dizendo, mas não fica só aqui. Nós não temos nenhuma condenação mais sobre nós, pois Jesus morreu e nós morremos com Ele. E dessa maneira nós ressuscitamos e Ele nos salvou. Essa é uma verdade que você precisa ter na sua mente dioturnamente. Porque eu volto a dizer, tem muitos crentes vivendo uma vida de 10, de 15, de 20, de 30 anos no Evangelho, carregando um fardo muito pesado sobre as costas. De culpa, de receio, do passado, né? De coisas que cometeu que não deveria ter cometido, de remorso. Meu irmão, Jesus, quando pagou o preço na cruz do Calvário, sabia que nós não prestava. E mesmo assim pagou.
Quando ele depositou essa herança na nossa conta, ele sabia que ninguém prestava. Ele sabia que mesmo pagando a conta, a gente não se comportaria 100% como gentlemen espirituais. Oh, nossa, não pecarei, não, nada disso. Ele sabe quem somos. E apesar de nós, ele nos amou e pagou o preço. Você não precisa carregar nada, meu irmão. Nada. Nenhum fardo em relação a pecado, passado, mágoa, escolhas que você fez. Jesus não salva quem é salvo. Não são os bons que precisam de médico, de ajuda, mas sim os doentes. Ele salva os que foram culpados, condenados pelo pecado. Você não deve nada ao pecado, ao passado, ao seu coração, às suas lembranças, seja lá o que for. Jesus é maior do que isso. A graça é maior do que isso. Onde abundou o pecado, nós superabundou a graça de Deus. Essa é uma verdade libertadora. É melhor do que ganhar na Mega Sena da virada. Não é verdade? É claro que é verdade. Agora, descobrir essa verdade e ganhar na Mega Sena, aí shalom, né? Mas preste atenção. Paulo, ele continua e eu me aproximo do fim, né? Do sermão. A gente sabe que a gente agora deve levar tudo isso em conta. Tudo isso em conta. Que o pecado não tem mais poder sobre nós, que morremos e ressuscitamos na pessoa de Cristo Jesus, que todo esse peso foi tirado, que ele nos deu uma herança, que se a gente botar na ponta do lápis, pagou todas as contas e sobrou para nunca mais dever a ninguém. Né? Mas aí Paulo vai falar o seguinte, que esse corpo, o corpo que temos aqui agora, a nossa vida, lembre que ele nos concedeu uma nova vida, não é mais nosso. Quando ele deu esse valor, essa grande herança, ele nos comprou. Eu não sei você, mas quando eu compro alguma coisa e chega na Amazon, né? Ou no carteiro que eu tenho particular agora, né? Eu tenho um carteiro agora próprio. O cara já conhece meu nome de antemão. Escreve teu nome aí, Francisco Bevenuto. Assim que a gente recebe uma coisa que a gente comprou, a gente quer usar. Não é verdade? É verdade. Algumas mulheres compram algumas coisas e guardam no armário. Essa louça aqui, fica aqui. A bicha está lá 30 anos. Eu dou aconselho a você, marido, quebre. Quebre uma xícara, assim, um prato. Para tirar esse ídolo do coração dela, ela começa a usar, porque está lá 40 anos a louça. Você está esperando a rainha da Inglaterra. Ela morreu e não foi lá tomar essa sopa na sua casa. Usa essa louça, pelo amor de Deus, né? Fora essas louças que essas mulheres têm, todo mundo usa aquilo que compra. Não é verdade? Não é diferente com Deus. Ele nos comprou para nos usar. Ele nos deu uma nova vida para não vivermos no pecado, com Adão, com a velha ordem, com esse mundo caído, mas na nova ordem em Cristo, sendo seus instrumentos. Mas como é isso? Pelo amor de Deus. Olha o verso 13 e 14 e a gente encerra. Não ofereçam os seus membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos da justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe como eu posso oferecer? Vocês devem saber, vocês devem calcular, levar em conta e agora oferecer. Saibam que vocês têm uma herança. Façam as contas. Agora usem essa herança infindável para abençoar outros. Como eu posso oferecer meu corpo, os membros de meu corpo, para a justiça? Anunciando essa verdade a outros. Você achou que era o quê? Ir na lua e voltar? Fazer uma cor do outro mundo? Né? Como Naamã, não vai matar um dragão que você está curado. Agora eu vou. Não, toma banho. Não, como é? Às vezes a gente quer coisas de outro mundo, não é? Você espera o quê? Depois de ser salvo, depois de se tornar um instrumento de Deus para ser usado, você acha que é o quê? É contar para outros,
Lembra que eu disse no começo que o velho homem se encontra devedor com Deus, na velha vida, que o mundo está nessa condição, mas Deus foi até nós, pagou um preço, nos deu uma herança e agora está nos tornando conhecidos dessa herança, sabedores no caso dessa herança. Agora a gente pode calcular e dizer assim, não me falta nada, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada terei falta. Está vendo que eu não estou falando de dinheiro, né? Fica aqui comigo, não é dinheiro. Agora eu posso falar para as pessoas lá fora que estão falidas espiritualmente, que são devedoras do pecado, da morte, da condenação eterna. Ei, há uma herança. Eu estou com os bolsos abarrotados, não de prata nem ouro, mas de Cristo. Ele pagou a minha conta. Ele me concedeu uma nova vida. Presta atenção, o apóstolo Paulo vem falando de justiça de Deus. Desde o começo da sua carta, ele diz que o evangelho revela-se, né, e traz consigo a justiça de Deus. Que justiça então é essa? Ele vai mostrando que o homem está condenado, que o homem precisa de salvação. Então Paulo vai dizer aqui para que nós, que sabemos disso, que recebemos essa herança, colocar essa herança à disposição, o nosso corpo, nossa nova vida, essa herança em prol da justiça de Deus. E essa justiça de Deus, que é mediante o evangelho, ela leva o homem caído, em débito com o pecado, saber da sua situação. Olha, você se encontra numa situação complicada. Há uma conta aí grande e você não tem como pagar. Você está condenado por essa conta. E esse homem, quando sabe disso, dessa verdade, ele vai fazer as contas. Ele vai enxergar a si próprio e falar realmente. Depois de Romanos 3, a conta não fecha. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de um empréstimo, de um financiador. Eu preciso de alguém que pague essa minha conta porque eu não tenho como pagar. Então ele se coloca à disposição daquele que pode pagar. Daquele que é a nossa herança. Daquele que pode conceder uma nova vida. E tudo isso acontece porque Jesus nos tornou livres. E nós podemos, o mundo querendo ou não, Satanás querendo ou não, a nossa carnalidade querendo ou não, anunciar para outros. Há alguém que pagou o preço. Há alguém que nos deu uma herança. Há alguém que concede nova vida. Nosso corpo foi comprado por Deus e está a serviço agora do seu reino, da sua glória. O nosso corpo não deve ser um caminho para um pecado, mas um instrumento para realizar a vontade de Deus. E a gente não pode se dividir entre a vontade de Deus e a vontade desse mundo. Para Deus é tudo ou nada. Porque Ele pagou o preço. Ele tem autoridade. Pertence a Ele. Ele nos deu tudo. O que é que tem nos faltado? Como a gente pode dizer, não, eu não quero. Não vou dividir esse tesouro, é meu. Como podemos esconder uma cidade edificada? Para que acender uma luz e colocar lá debaixo de uma vasilha? É isso que Jesus estava dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam saber dessa verdade libertadora, considerar isso e oferecer-se a essa verdade, anunciando a outros. A nossa herança está em Cristo e devemos usar para abençoar a outros, como instrumentos de justiça, tornando os outros conhecedores desse Deus que pagou essa conta. E a nossa grande herança, essa verdade que nos liberta, que precisamos saber da obra de Cristo para passar nessa transição do já e o ainda não, é que temos uma herança, e essa herança é a nova vida em Cristo Jesus. Você que conhece, que está em Cristo, não precisa viver refém do pecado. Você que não conhece Cristo, mas está ouvindo isso, você não precisa viver refém do pecado.
a solução é Cristo Jesus. Ele nos concede nova vida. E ponto final. E ponto final. Fora dele não há nova vida. Fora dele não há quem pague a conta. Essa é a grande verdade que a gente precisa saber, considerar e nos oferecer a ela. Porque Cristo nos concedeu uma nova vida. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu quero orar, dando final à nossa celebração, mas você não se levanta, porque ainda tem alguns avisos. Tá bom? Curve sua cabeça, se conecte com Deus. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por mais uma celebração, por a tua palavra, meu Pai, nos tornar sabedores daquilo que o Senhor fez por nós, dessa verdade, meu Pai, que muda a nossa vida, muda nosso entendimento, nosso caminhar, nos conduz para o novo. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor pagou essa grande conta que nós não poderíamos pagar de maneira nenhuma. E não só isso, o Senhor pagou essa conta e nos concedeu uma grande herança. É uma herança tão grande que possamos dividi-la com todas as pessoas ao nosso redor. E ela não acaba, ela é infinita, porque essa herança é o Senhor, meu Pai. Essa herança é o teu amor, é aquilo que o Senhor fez por nós. Nós te agradecemos por essa rica e poderosa verdade. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, sábado que vem, às 19 horas, teremos o nosso